Graça e paz, amados irmãos, bom dia! Louvado seja o Senhor por esta manhã, 15 de agosto de 2023, Mata Bicho Espiritual, Pastor Antunes de Miroto aqui. Vamos falar hoje sobre o cuidado com o que falamos. Tiago capítulo 3, versículo 10 diz a palavra do Senhor: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago é uma das cartas que traz uma exortação prática do viver cristão. Apóstolo Tiago se preocupa em transmitir uma visão simples e verdadeira de uma vida cristã baseada na fé sólida em Cristo. Aonde ele chega até a fazer a seguinte citação: a fé sem obras é morta. Dentro dessas exortações práticas, uma delas está relacionada com o uso da boca, no sentido da fala. Ele fala da língua e diz que a língua é um órgão muito menor, mas pode causar grandes estragos. No dia a dia, nós nos relacionamos através da comunicação. Mas se nós não vigiarmos, podemos estar cometendo grandes estragos através da nossa comunicação errada. Isto é, o mau uso da língua. Então hoje nós vamos falar aqui no nosso Mata Bicho Espiritual acerca do cuidado que precisamos ter com o que nós falamos. Olhando para esse texto, o apóstolo Tiago diz que primeiro ele começa com uma afirmação: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Ponto. Ou seja, ele está a afirmar que existem cristãos que fazem isso. Existem cristãos que em algum momento abençoam, mas em outro momento amaldiçoam. Em outros textos dentro deste capítulo ele vai dizer: como é que é possível que com a mesma boca eu abençoo, bendigo a Deus, Criador de todas as coisas, e digo: Senhor, isso já parafraseando, Tu és o Criador de tudo, tudo que Tu criaste é bom, maravilhoso Tu és, Tu não eras, Tu não tens falhas, tudo isso é de Deus. Mas logo a seguir, quando nós vamos ter com a criatura de Deus, nós começamos a amaldiçoar a criatura de Deus. Ou seja, essa mesma criatura foi feita à imagem de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus, mas nós amaldiçoamos, automaticamente estamos a amaldiçoar, estamos a falar mal de Deus. Então o apóstolo Tiago vai afirmar isso: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Ponto. A seguir ele vai dizer: irmãos, não fica bem, não convém que essas coisas sejam assim. O que nós falamos com a nossa boca, com a nossa língua, precisa refletir o caráter de Jesus. Neste caso, se Jesus está em nós. Então, somos exortados pelo apóstolo Tiago a usar bem a nossa língua, a ter cuidado com aquilo que nós falamos. Então, hoje eu quero deixar aqui 4 dicas importantes de como nós precisamos vigiar para cuidar com aquilo que nós falamos. A primeira coisa é: use a sua língua para bendizer a todas as pessoas. Não amaldiçoe a ninguém, porque todas as pessoas foram feitas à imagem de Deus. Então vamos ter muito cuidado quando nós vamos falando sobre pessoas. Vamos sempre buscar abençoar. Ah, mas pastor, ele não merece, porque ele é tão mau, ele me fez tão mal. Não, a gente não abençoa, a gente não fala bem daquela pessoa só porque ela merece. Porque se formos entrar na questão de merecimento, eu creio que nem eu nem você merecemos, porque todos nós somos pecadores. Então nós fazemos a nossa parte, nós fazemos porque é assim como o nosso Pai nos ensina. Nós abençoamos, nós falamos bem daquela pessoa, nós desejamos bem daquela pessoa com a nossa língua. Amém? Número 2, pense antes de falar e não fale tudo o que você pensa, porque pode causar estragos no coração de quem te ouve, seja de uma pessoa, de uma família ou de um grupo de pessoas, ou até mesmo para igrejas. Sabe, há hoje pessoas que estão feridas emocionalmente. Há pessoas que dentro da sua família já não se relacionam com seus familiares. Há pessoas que trocam de congregação. Há igrejas que hoje, ou congregações que hoje, a sua vida já não tem aquela liberdade, aquele amor, aquela paz que existia antes. Tudo por causa da língua. Então nós precisamos vigiar muito nesta questão, não falar coisas antes de pensar. E se eu pensar, eu tenho que primeiro refletir: esta palavra dita, ela vai construir ou vai destruir? Vai fazer bem ou vai fazer mal?
Se vai fazer mal, prefira buscar a sabedoria de Deus para saber como falar, para que possamos edificar quem nos ouve. Número 3. Não use a sua língua para comentar coisas relacionadas com a vida dos outros, sobretudo coisas secretas e negativas, que você sabe que jamais comentaria diante delas, porque isso é fofoca ou maledicência, como nós dissemos em um bom português falado. Então nós precisamos compreender, amados, que somos chamados a ser tão transparentes que aquilo que eu falaria em secreto sobre alguém, eu não teria problema de falar diante desta pessoa. Então, se é uma coisa que eu não posso falar diante dela, então é melhor que eu não fale atrás dela, nas costas dela. Então, esta é uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina. Transparência e sermos dessa forma diretos com as pessoas, falando o que nós falaríamos diante delas. Número 4. Ore a Deus pedindo domínio próprio na questão do uso da língua. E comece pouco a pouco a dominar a língua e a controlar o que você fala. Não é fácil. Eu creio que enquanto você me ouve agora, o Espírito Santo esteja a te levar a lembrar como você tem usado a sua língua. Se calhar você tem visto e está a perceber agora que não tem sido muito sábio na forma como usa a língua. E eu acredito que você não vai mudar daqui para aqui. Esse controle que nós precisamos ter com o que nós falamos, ele não é repentino. É um processo que Deus vai operando em nós, uma libertação que Deus vai operando em nós nessa área. Então, é importante que nós paulatinamente façamos algumas decisões com relação ao que nós falamos e comecemos a cortar aquilo que não é bom diante de Deus. Por exemplo, decida começar a cortar comentários de vida alheia. Número 2, decida começar a cortar o uso de linguagem indecente, insultos, palavrões, atitude respondona, gritarias, zombarias, palavras ofensivas. Pouco a pouco, vai se policiando. Pode sim ser difícil, mas você vai conseguir, porque o Espírito Santo de Deus está em ti. Se Jesus está em ti, o Espírito Santo está em ti. E o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Esse é um dos papéis do Espírito Santo. Então vamos pedir socorro, vamos pedir ajuda. Espírito Santo, me ajuda a controlar, a cuidar com aquilo que eu falo. E que o Senhor possa te abençoar tremendamente, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe até amanhã. Aleluia.